Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Quem vai estar à frente da Prefeitura de Ribeirão Preto pelos próximos 4 anos? No tradicional último debate antes das eleições, aqui na EPTV, vamos ouvir os candidatos com perguntas e respostas entre eles. Isso no meio da maior crise política da história de Ribeirão Preto. E a sua última chance de escolher, já que depois do debate, nenhum deles pode aparecer mais na televisão. De olho na Prefeitura de Ribeirão Preto concorrem 9 candidatos. 4 não participam aqui ao vivo por uma regra da Justiça Eleitoral. Estão aqui os 5 de partidos ou coligações com mais de 9 deputados federais. São eles: João Gandini, do PSB, o candidato não tem coligação. A seguir, Wagner Rodrigues, do PCdoB, na coligação Nossa Cidade com o PT. O próximo candidato é Duarte Nogueira, do PSDB, na coligação Juntos Vamos Mudar Ribeirão, com os partidos SD, PPS, PTC, PHS, DEM e PP. Na quarta bancada, Ricardo Silva, do PDT, na coligação Ribeirão Levada a Sério, com o PMDB, PSC, PR, PEN, PROS e PRB. E ao lado, o candidato Rodrigo Camargo, do PTB, na coligação Ribeirão de Verdade, junto com o PSD. O lugar onde cada um está foi definido por sorteio. Vamos agora conhecer as regras de hoje. Nos 4 blocos de debate, os candidatos vão fazer perguntas entre si. No primeiro e no terceiro blocos, os temas para essas perguntas são determinados por sorteio, aqui, ao vivo. A cada nova pergunta, vai ser sorteado um novo tema. No segundo e quarto blocos, os temas vão ser livres. O candidato faz a pergunta sobre aquilo que quiser. Em todos os blocos do debate, cada candidato vai ter direito de fazer uma pergunta. O tempo para ela será de 30 segundos. O escolhido para responder tem 1 minuto e meio. Quem perguntou tem 1 minuto para a réplica e quem respondeu tem 45 segundos para a tréplica. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença dos representantes dos candidatos. No fim do quarto bloco, cada um vai fazer a sua consideração final em 1 minuto, em ordem também estabelecida por sorteio. No primeiro bloco, e somente nele, cada candidato poderá fazer uma pergunta e todos os candidatos vão ter que ser questionados uma vez. Cada candidato terá que perguntar a quem ainda não respondeu. No segundo, terceiro e quarto blocos, cada candidato vai poder ser escolhido para responder a até 2 perguntas. Ninguém pode apresentar nenhum tipo de documento para as câmeras e quem se sentir ofendido pode pedir o direito de resposta. Para isso, basta levantar o dedo para que eu veja. Nossa direção vai analisar e se o pedido for concedido, o candidato vai ter 1 minuto para se manifestar. Eu desejo a todos um bom debate pelo nosso sorteio já feito. Quem começa perguntando é o candidato Wagner Rodrigues. O tema para que o candidato pergunte, eu sorteio agora: saúde. O candidato tem 30 segundos para escolher quem vai responder. Eu escolho o candidato Duarte Nogueira. Candidato, qual é o balanço que o senhor faz da gestão do PSDB no Estado em relação à saúde e o que vai de fato fazer para Ribeirão Preto? O candidato tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, Wagner, não me cabe aqui em 1 minuto e meio fazer um balanço do governo do Estado de São Paulo na questão da saúde. Cabe sim apresentar propostas, como tenho feito desde o início da campanha, para melhorar a atenção básica, para implementar e aumentar as equipes de saúde da família de 39 para 67, fazer melhorar a qualidade e a presença dos remédios, dos trabalhadores, dos médicos, enfermeiros e o funcionamento todo da nossa rede primária e secundária, que é aquilo que cabe principalmente à cidade e ao município, e implementar os AMES, para que nós possamos, com a vinda deles, melhorar a qualidade do atendimento das consultas. Não adianta você colocar tudo para funcionar sem a presença dos AMES, porque eles vão trazer mais qualidade no atendimento das consultas de especialidades. Para isso, nós vamos fazer o investimento no primeiro AME, lá ao lado do João Rossi, ao lado do Hospital Estadual, o segundo, o AME da Mulher, e o terceiro para ser definido, num local onde tecnicamente for mais adequado. Com isso, nós vamos ter uma rede toda preparada, aumentar os núcleos de saúde da família, equipes de saúde da família, fazer com que a nossa saúde seja mais rápida, a demora para a consulta seja mais rápida, ou seja, menos fila para as consultas, e com isso nós possamos ter uma saúde mais adequada, uma cidade mais carinhosa, mais acolhedora e com as pessoas
tendo, portanto, uma oportunidade não só de ter a redução das distâncias sociais, mas uma vontade presente em cada um de nós de ter uma cidade mais justa, mais humana e mais acolhedora. Foi o tempo. Réplica. Olha, candidato, eu respeito a sua opinião, mas eu quero afirmar aqui para a nossa população de Ribeirão Preto, principalmente aos trabalhadores da saúde, que onde governa o PSDB não é um bom governo em relação à saúde. Até porque, tendo em vista, se nós pegarmos aí o HC, os trabalhadores que nós temos sofrem com a questão da terceirização e principalmente alguns pontos em relação à privatização. Salário não é em dia, ou seja, não tem reajuste salarial, que é muito aquilo que realmente o governo faz, o governo do estado faz com esses trabalhadores. E vou mais além, se nós temos estruturas em Ribeirão Preto e se o senhor tem capacidade de ser amigo do governador, por que é que não trouxe essas AMEs antes de ser candidato? É isso que Ribeirão Preto precisa. Ribeirão Preto precisa de pessoas que possam fazer, não importa o cargo. Nós precisamos ajudar a Ribeirão Preto a ter um desenvolvimento econômico, principalmente na área da saúde. Não podemos mais viver com essa zica na saúde em relação à questão de uma gestão que é ineficaz e também que não atende à necessidade da população. Tréplica, 45 segundos. Eu vou esclarecer ao eleitor e à eleitora que está nos aguardando em casa e esperando de cada um de nós propostas. O governo do estado fez, nesses últimos anos, o maior investimento da história de Ribeirão Preto no Hospital das Clínicas e na saúde pública. Está concluindo a reforma da Mater, quase 9 milhões de reais, 160 milhões de reais de investimentos em cardiologia, aceleradores lineares, tomografia. O HC Criança já está atendendo ambulatorialmente, 233 novos leitos serão entregues à população no próximo mês. A reforma integral da rede Luci Montoro para atender as pessoas em reabilitação para necessidade desta natureza. E, além disso, o hospital dos AMEs, os ambulatórios médicos de especialidades, virão numa decorrência de tudo isso que já veio. Foi o tempo para a tréplica. A primeira rodada de perguntas já foi. Segunda rodada começa agora com o candidato João Gandini. O tema a ser perguntado fala sobre corrupção. 30 segundos para a pergunta e para quem o senhor vai fazer a pergunta. Pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, nós temos visto uma situação de envergonhar Ribeirão, que é a situação da corrupção em vários órgãos do município, sobretudo na CODERP e no DAERP. Sabemos como isso prejudica a nossa cidade até como visibilidade nacional. Te pergunto, o que fazer para eliminar de vez a corrupção em Ribeirão Preto? 1 minuto e meio para a resposta. Gandini, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de falar com as pessoas que estão em casa. Você que ainda não decidiu o seu voto, você que está vivendo exatamente esse mar de lamas em que Ribeirão Preto hoje se submete, justamente por conta desses políticos que vivem profissionalmente, vivem do carreirismo da política. A primeira porta da corrupção é aberta justamente por esses políticos que em 2012 vieram pedir o seu voto para vereador ou para prefeito. 2 anos depois já vieram de novo pedir para deputado. Mais 2 anos agora estão pedindo novamente para prefeito. Em 4 anos já vieram 3 vezes pedir o seu voto, justamente porque vivem da política. Dos 9 candidatos, eu sou o único que fala, escreve, assina e registra na Justiça Eleitoral o compromisso de criar e implantar a Controladoria Geral do município. É a única ferramenta capaz de acabar com a corrupção. E eu sou o único que está fazendo isso justamente porque eu e o meu vice, Oscar Luiz de Moura Lacerda, não somos da política, não vivemos da política. Chegamos agora na política justamente para ter gente honesta para votar. Porque nós não aguentamos mais o que estão fazendo com o dinheiro público, o que estão fazendo com as pessoas que dependem das políticas públicas. O dinheiro fugindo pelo ladrão, 203 milhões já arrecadados pela corrupção, enquanto Ribeirão Preto sofre com os buracos, com a falta de médico e falta de educação. Foi o tempo, réplica de 1 minuto. Rodrigo, eu fui o único que assinou um documento da Amarribo, que é uma associação de Ribeirão Bonito, uma cidade pequena, mas que é exemplo para o país em relação ao combate à corrupção. Todas as cidades que assinaram e cumpriram aqueles princípios tiveram dinheiro em caixa sobrando e deu para resolver tudo. Eu proponho transparência total, que é um dos itens que a Amarribo exige. Você tem que
internetizar, tem que informatizar, tem que publicar tudo, tem que dar transparência total para o cidadão acompanhar o que acontece na prefeitura. Eu também coloquei no meu plano de governo que vou criar um órgão interno contra a corrupção, um órgão de fiscalização. Nós vamos rever a legislação municipal, que é muito atrasada. Vamos rever todos os contratos em andamento, não importa do que sejam, para que eles sejam analisados e desfeitos, se for o caso, para não haver prejuízo para a cidade. Tréplica, 45 segundos. Exatamente, melhor do que assinar qualquer documento é assinar um plano de ação de governo se comprometendo a criar a Controladoria Geral do Município, que é um órgão que vai funcionar com funcionários de carreira, com funcionários concursados, com estabilidade, que vão fiscalizar desde o agente administrativo, os secretários e até o prefeito. E mais, atendendo a uma opinião, para provar que quem vai governar essa cidade a partir de 2017 comigo é você que está em casa. A dona Carmen, que eu encontrei lá no Calçadão, fez uma proposta e nós já implantamos, dona Carmen. Vai participar das reuniões da Controladoria, sorteados todos os meses 10 moradores de Ribeirão Preto através do código DIPTU. Você que paga imposto tem esse direito. Terceira rodada de perguntas começa agora pelo sorteio. O candidato Duarte Nogueira faz a pergunta em 30 segundos com o seguinte tema. Pavimentação, quem o senhor escolhe, em 30 segundos pode perguntar. Wagner Rodrigues. Wagner, você sabe que nessa última gestão sucessiva da Darcy Vera, que inclusive teve o apoio do seu partido na reeleição há 4 anos atrás, do PCdoB, nós entramos numa deterioração da infraestrutura da cidade, não só no pavimento das ruas, mas nas escolas, nas creches, em toda a nossa infraestrutura, até nos departamentos e nas secretarias. Você tem dimensão do número de ruas que a cidade tem para poder pavimentar? 1 minuto e meio para a resposta. Olha, candidato, o que eu tenho dimensão exatamente é que quando o governo do PSDB governou Ribeirão Preto na última mandato aqui em Ribeirão Preto, pavimentou a cidade inteira com dinheiro da CETERP, um dinheiro que era suado e importante para a cidade. E vou mais além, para mim é um crime pavimentar a cidade e não mexer no subsolo, porque nós temos problemas hoje que precisam ser resolvidos, como na Vila Tibério, na Vila Virgínia, no centro, nos Campos Elíseos, e que precisa passar um novo asfalto e principalmente fazer a nova canalização. Nesse sentido, nós queremos fazer o melhor. Como fazer o melhor? Nós vamos pavimentar, criando a oportunidade dentro da Secretaria da Infraestrutura de obras que vão trabalhar integradas juntamente com a gestão pública para que nós possamos ter uma questão do asfalto totalmente pavimentado em Ribeirão Preto. Não só isso, criar também oportunidades de termos mecanismos de atendimento, principalmente na questão relacionada a 5 distritais que nós vamos montar. Até porque os centros operacionais e administrativos precisam estar mais próximo da população. E a população, ao reclamar sobre a questão de um buraco, ou sobre a questão do asfalto deteriorado, ou sobre a questão até daquilo que está debaixo do asfalto e que nós não vemos e que muitos políticos não falam sobre essa questão, nós vamos tratar sobre esse ponto. Até porque Ribeirão Preto merece respeito e merece exatamente aquilo que é necessário para ter uma qualidade de vida. Pode cobrar da gente, nós vamos fazer o melhor para Ribeirão. Réplica de 1 minuto. Eu acho que o candidato Wagner se esqueceu que o último prefeito antes da Darcy Vera, que ele apoiou, foi o Gasparini. E deixou 120 milhões de reais em caixa, 90 para concluir as obras que foram entregues pela prefeita, 17 obras, creches, escolas, e mais 30 milhões em caixa. Quem vendeu a CETERP foi o PT, que é o vice dele, o candidato a vice dele, que é do PT, que vendeu a CETERP. E o Gasparini deixou a cidade em boas condições. Nós vamos ter que receber a prefeitura numa situação muito deteriorada. São 1.500 quilômetros de vias que nós temos na nossa cidade, em diferentes estágios de deterioração. Cada etapa delas vão ter que ser feita com muito planejamento. Nós vamos buscar recursos não só do município, mas também recursos do Estado e recursos da iniciativa privada, para que nós possamos fazer, através de investimentos públicos e através de parcerias, a manutenção da nossa cidade, para que ela possa ter, no futuro, daqui a 4 anos, no final do nosso mandato, um pavimento todo adequado e também trazer os investimentos do PAC Mobilidade, 310 milhões de reais. Tréplica, candidato Wagner. Olha, candidato, nossa proposta, nossa condição enquanto
plano de governo para Ribeirão Preto é atender bem a população. Nessas 5 regionais no qual nós vamos trazer para Ribeirão Preto, ou seja, aproximar o serviço público junto aos nossos trabalhadores e também à nossa população, é atender rápido, com eficácia e também ser eficiente na gestão pública. O asfalto, nós não podemos passar um asfalto e esperar 5, 6 anos para poder fazer de novo. Nós temos que estar sempre atento, recapeando, valorizando os trabalhadores públicos que hoje são praticamente desvalorizados nessas secretarias no qual eu falei, aqui apresentei à sociedade, mas pode ter certeza, no nosso governo nós não vamos fazer o que fizeram com Ribeirão Preto, vender a CETERP para colocar esse dinheiro no ralo. Agora é a 4ª rodada de perguntas, é a vez do candidato Ricardo perguntar com o tema geração de empregos. Necessariamente a pergunta precisa ser do candidato Gandini. 30 segundos. Muito bem, candidato, nós tivemos nesse último semestre mais de 6 mil empregos que foram perdidos em Ribeirão Preto, uma crise nacional e que assola também o nosso município. E essa geração de empregos passa também por uma gestão séria, por uma gestão de austeridade. Neste setor, geração de empregos, o que é que você pretende para o futuro de Ribeirão? 1 minuto e meio para a sua resposta. Evidente que eu vou responder a sua pergunta, Ricardo, mas eu quero esclarecer que os candidatos não têm o que falar de mim e falam que eu fui do PT. De fato, eu fui do PT, fiquei pouco mais de um ano, fui candidato a prefeito, vi que não dava certo, que não combinava comigo e saí do PT. Mas nunca fui citado em nenhuma operação Sevandija, nem Odebrecht, nem Merenda. Vou criar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vai ser responsável pela geração de emprego, de coordenação de todos os movimentos ligados à geração de emprego. Vou rever a tributação do município, que é muito alta e que muitas vezes você diminuindo a tributação, você aumenta a arrecadação e permite às empresas contratar mais, empregar mais. Vou cuidar do treinamento da mão de obra com o SESI, SESC, SENAC, a Fortec e outras entidades. Vamos atrair novas empresas, porque a cidade estando bem administrada e não tendo corrupção, muitas empresas certamente virão para Ribeirão Preto. A burocracia da Prefeitura de Ribeirão e dos órgãos a ela ligados é uma coisa maluca. É preciso rever tudo isso e nós vamos rever todos os processos, protocolos e procedimentos. Vamos cuidar também de reduzir impostos para determinados setores que geram melhores empregos e aumenta a quantidade de renda produzida na cidade. Réplica de 1 minuto. Pois é, neste debate, a minha preocupação é apresentar propostas caminhando pelas ruas. Eu conversava com as pessoas e todos me diziam que não aceitam mais estes ataques que são lançados durante a campanha eleitoral, porque nós estamos a debater aqui o futuro de Ribeirão Preto. Geração de empregos. Nós não vamos criar mais secretarias, porque criar secretarias é onerar aquilo que nós pagamos em impostos. E aí, geralmente, quando se criam mais departamentos, aumentam a tributação. Nós não vamos criar mais nada, vamos colocar para funcionar o que tem. Transformar a nossa CODERP numa Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, acabando com a parte ruim da CODERP e aproveitando os servidores de carreira. Aliás, vamos aproveitar os servidores de carreira para posições de comando, criar o Centro do Empreendedor para facilitar a vida para que novos empreendimentos venham para cá e lutar de verdade pelo aeroporto internacional, que sem ele nós estamos perdendo 4 mil empregos diretos. Tréplica de 45 segundos. Os nossos empreendedores, eles têm grandes dificuldades burocráticas e, sobretudo, porque cada setor cuida de uma coisa e cada setor fica num lugar. Já existe em Ribeirão a Sala do Empreendedor, mas infelizmente ela não funciona porque a Prefeitura não tem sido parceira, não tem criado condições para que o comerciante, o pequeno empreendedor, o empreendedor individual possa ir a um único local e ser atendido com o seu contador, com o seu advogado e resolver todos os problemas. Nós vamos fazer uma parceria com essas instituições, sobretudo o SEBRAE, que presta um enorme serviço a esses industriais, comerciantes e empresários de Ribeirão. Agora vamos para a 5ª rodada de perguntas. O candidato Rodrigo Camargo pergunta, quem necessariamente responde é o candidato Ricardo Silva, pela ordem já sorteada. O assunto, educação, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Ricardo Silva, de que forma o senhor pretende
fazer com que sejam nomeados os diretores de escola nas escolas municipais de Ribeirão Preto. Candidato, tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, candidato, nós temos um total de 104 unidades escolares em Ribeirão Preto. E, aliás, a educação do município, apesar de ainda estar longe do ideal, ela é bem melhor do que a educação do estado de São Paulo, que o governo PSDB governa, e as escolas estaduais, os trabalhadores dessas escolas, os alunos sofrem muito com isso. Mas nós vamos estabelecer uma discussão séria em torno do Plano Municipal de Educação. Um plano municipal que vá democratizar principalmente a escolha de diretores. Vamos fazer audiências públicas, submeter o assunto a debate exaustivo. E, é claro, o apelo que nós temos é pela democratização na escolha de diretores, pela eleição entre os professores e também a comunidade. E mais do que democratizar a escolha do diretor, nós vamos estabelecer para os professores cursos constantes para que eles possam ter um melhor aproveitamento de sua matéria. Vamos valorizar a escola como um centro de convivência e não como um depósito de alunos, como nós temos hoje em nossas SEIs, em nossos EMEIs. Nós temos que mudar a cara da educação com investimentos sérios. E sobre o assunto nomeação de diretores, acabar com toma lá da cá, acabar com essa indicação política para cargos técnicos. É momento de dar um ponto final nisso em Ribeirão Preto, com gestão séria, com gestão transparente e pela escolha democrática destes profissionais que são muito valorosos, os diretores de escola. 1 minuto para a réplica. Você que está em casa, você acredita que um candidato que é apoiado por um cacique da Câmara Municipal, conhecido justamente por ser o detentor, é o dono das nomeações dos diretores de escola em Ribeirão Preto. Você que é professor da rede municipal de ensino, eu estou falando com os mais de 3.000 professores da rede municipal de ensino. Eu estou falando com as milhares de famílias atendidas pela rede municipal de ensino. Será que esse candidato é capaz, mas será que vai ter coragem de romper com esse cacique que manda há muito tempo na cidade de Ribeirão Preto, mandando e nomeando os diretores de escola? Nós temos esse compromisso no nosso plano de ação de governo, cumprir o plano municipal de educação e o diretor, cada diretor será eleito pela comunidade escolar, votando os funcionários, os professores, os alunos e os pais de alunos, deixando a escola com a cara e o jeito da sua comunidade. Tréplica de 45 segundos. Olha, candidato Rodrigo Camargo, coragem nós tivemos para enfrentar este governo lamentável que aí está, sendo por 4 anos, desde o início, o líder da oposição. Coragem eu tive para enfrentar principalmente os seus colegas de bancada, os vereadores que em grande maioria compõem a sua chapa, Rodrigo, e que apoiaram a prefeita Darcy Vera durante o mandato na Câmara Municipal. Nós barramos um contrato bilionário que seria logo no começo de gestão. Fui ao Tribunal de Contas do Estado contra a venda da dívida ativa preço de banana. Denunciamos os erros deste governo e vamos sim, coragem não me falta, aprovar a democratização na escolha de diretores, valorizando o professor, valorizando o profissional de ensino. Foi o tempo. Educação, geração de empregos, pavimentação, corrupção e saúde foram os temas desse primeiro bloco. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já. EPTV, eleições 2016. EPTV, a gente... Estamos de volta. Esse bloco é de tema livre e um candidato pode ser escolhido até 2 vezes para responder. Pelo sorteio já realizado anteriormente, quem começa perguntando nesse segundo bloco é o candidato Wagner Rodrigues. Escolha para quem o senhor vai perguntar, 30 segundos. Eu pergunto ao candidato Ricardo. Candidato, nós temos candidato a prefeito que não sabe fazer avaliação da saúde em relação ao governo do Estado. Se ela é boa ou ruim.
mesmo sabendo que a saúde é um sistema integrado. Eu gostaria de saber como o senhor faz essa avaliação em relação ao Estado e que tipo de saúde nós vamos ter em Ribeirão Preto. 1 minuto e meio para a resposta. Bom, muito boa pergunta, candidato Wagner. Primeiro que nós temos que colocar para funcionar o que nós temos em Ribeirão Preto. Nós temos 61 unidades de saúde, temos equipes de saúde da família que são em número muito reduzido para aquilo que nós precisamos. É preciso, antes de tudo, investir na prevenção à doença e a cada R$1 que nós investimos na prevenção, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, economizamos R$4 com a cura de doenças. Então, o ideal é investir na prevenção, valorizar o trabalhador público, contratar mais médicos. Eu denunciei, porque fui o líder da oposição a este governo, os 4 anos. Quando a prefeita aumentou o IPTU em 2012, nós já denunciamos, rompemos e mostramos a nossa cara pelos 4 anos de mandato. Então, nós temos que investir em prevenção. Infelizmente, o Estado e o candidato, que é patrocinado pelo governador, se diz assim, com o PSDB, tem um hospital em Serrana, parado, que poderia muito bem estar funcionando e prometem construir mais prédios. Essa definitivamente não é a solução para a saúde em Ribeirão. É contratar mais médicos, é colocar as unidades básicas de saúde para funcionar, porque elas não estão funcionando. É fazer com que a população seja bem atendida, é informatizar o sistema, é colocar sim uma central de agendamento de consultas, principalmente informatizada para informar as pessoas sobre a sua consulta. É colocar para funcionar sem promessas e com os pés no chão. Réplica de 1 minuto. Olha, eu quero falar especialmente para você, trabalhador e trabalhadora da saúde, principalmente que tanto ama a sua profissão em relação ao atendimento da nossa cidade. Vocês devem lembrar, há cerca de 8 anos atrás, 9 anos atrás, nós tínhamos em Ribeirão Preto o SUS, mas não é o SUS que você conhece, o Sistema Único de Saúde. Eu falo SUS, o Sistema Único do Sebastião, que era o secretário do PSDB da Saúde, que não atendia os trabalhadores, não conversava com as entidades sindicais, fazia tudo da sua cabeça e piorava cada vez mais o atendimento. Nós queremos mudar esse paradigma, nós temos que ouvir as pessoas. Vou mais além, o governo do estado faz com que uma trabalhadora mãe que precisa amamentar uma criança ande mais de 200 metros para poder fazer a amamentação do seu filho, isso no HC. Não é essa a política que nós queremos uma política mais humana, uma política que tenha um olhar voltado para os homens e as mulheres trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde, para atender bem a população de Ribeirão. Tréplica, 45 segundos. E nós vamos colocar as 3 UPAs que estão no papel para funcionar. Aquilo que nós temos já é mais do que o bastante para a prefeitura, com seus mais de 500 milhões de reais por ano, conseguir colocar a unidade para funcionar, para atender bem as pessoas. Para se ter uma ideia, atenção básica, consulta com ginecologista, você que está me assistindo aí, só para janeiro. Cardiologia infantil, para marcar uma consulta, 5 meses de espera e 281 crianças na fila. Nós temos a ortopedia, mais de 1 ano de espera. Isso mostra que a nossa saúde está doente. Os médicos caíram de 710 para pouco mais de 500, como nós denunciamos, e vamos colocar para funcionar sem promessa mentirosa de quem já podia ter feito e não fez nada. Agora é a vez do candidato Rodrigo Camargo fazer a sua pergunta. 30 segundos para isso. Escolha quem responde. Vou escolher o candidato Gandini. Gandini, muitas famílias possuem animais de estimação e que cuidam como se fosse um membro da família, né? Eu, por exemplo, tenho em casa o Theo, que é o meu filho mais novo, que é um lindo pastor alemão. Eu quero te perguntar, porque nós temos muitos cuidadores que se dedicam à causa dos animais abandonados em Ribeirão Preto. Qual que é a tua proposta para o bem-estar animal em Ribeirão Preto, Gandini? 1 minuto e meio para a resposta. Rodrigo, de fato nós temos hoje uma situação muito grave dos animais domésticos, não somente aqueles que temos nas nossas casas, mas aqueles que vivem abandonados, sobretudo nos assentamentos, sobretudo nessas comunidades que ainda não têm esgoto, não têm água e tem muitos animais que precisam de cuidados. Esses animais não são vermifugados, eles não são tratados adequadamente, não existe uma posse responsável, existe muita coisa a ser feita. A primeira coisa é
fazer um censo. Não existe um censo de animais na cidade. 2, é preciso chipar esses animais para que se saiba quem é o dono e a característica do animal. 3, precisa fazer castração maciça. Não adianta fazer castração com castramóvel que não resolve nada. Isso é só para inglês ver. É fazer castração maciça. Muitas castrações imediatamente de uma vez só. É preciso reformular o CCZ. O CCZ, hoje nós temos legislação que diz exatamente como devia ser o CCZ de Ribeirão e o exemplo é o CCZ de São Paulo, que funciona bem e poderia ser um exemplo para nós. Nós temos que reformular a coordenadoria do bem-estar animal, que não funciona bem, é cargo político, é indicação política. Tudo isso, se bem feito, os nossos animais vão ficar muito felizes. E também a questão dos shows no Morro de São Bento, que precisa terminar por causa do barulho para os animais do bosque. Um minuto para a réplica. Nós temos o compromisso com você, em especial os cuidadores e cuidadoras de animais abandonados pelas ruas de Ribeirão Preto. E eu quero aqui fazer a minha homenagem, a minha menção a Deia Aleixo, a doutora Sandra Maria, a Marcela, a Rejane Leone, todos vocês que fazem a parte do poder público que sempre foi omisso com a causa animal. Ribeirão Preto já elegeu vereadora que prometeu combater o descaso com os animais. Mas quando foi eleita, na verdade, se agregou ao esquema político que já existe nessa cidade. Eu tenho um compromisso com você, do tão sonhado hospital veterinário público, através de convênio com as universidades que nós já conversamos, porque nós vamos atender gratuitamente para vacinação e castração desses animais. Nós vamos ter, através do Conselho do Bem-Estar Animal, um forte aliado para também decidir as políticas públicas nesse sentido. Tréplica, 45 segundos. Nós temos várias ONGs, várias entidades que cuidam de animais em Ribeirão. Essas entidades se agregam a muitos cuidadores independentes. Eu conheço as entidades, conheço muitos cuidadores que passam por grandes dificuldades para atender topicamente aqui ou ali um animal ferido, um animal sem alimentação, um animal doente, um animal com algum problema de atropelamento e não há ajuda do poder público. De fato, você tem razão, Rodrigo. Fez-se muita promessa na eleição passada, tanto o prefeito quanto a vereadora conhecida nessa área, e, no entanto, pouco ou quase nada se fez, a não ser marketing. Agora é a vez do candidato Duarte Nogueira fazer a sua pergunta, 30 segundos, e escolha quem responde. Eu vou escolher o candidato Rodrigo Camargo e faço a seguinte pergunta. Rodrigo, Ribeirão Preto vive talvez a sua pior crise moral da história, com a Prefeitura, a Câmara Municipal envolvida, com a Polícia Federal e o grupo de apoio ao combate ao crime organizado investigando políticos. Inclusive, 2 candidatos a prefeito. Um já prestou depoimento à Polícia Federal e um outro é suspeito de envolvimento com um recebimento de propina. Como vai funcionar a Controladoria Geral do município que você propõe criar? 1 minuto e meio para a resposta. A Controladoria Geral do município será implantada na primeira hora de janeiro de 2017. Porque se nós não combatermos a corrupção de forma exemplar, não adianta prometer investimento em infraestrutura, educação, saúde, porque o dinheiro vai continuar fugindo pelo ladrão. Nós temos um momento, um contexto, eu quero dizer para você que está nos acompanhando, você que ainda não decidiu o seu voto, você que está pensando em votar nulo, votar branco, é a melhor forma de deixar as coisas como estão. Nós precisamos da sua decisão. O meu candidato, Oscar Luiz de Moura Lacerda, e eu, nós entramos para a política e você sabe por quê. Porque, na verdade, nós não temos o nosso nome envolvido em qualquer esquema de corrupção. Nós não temos o nosso nome envolvido em qualquer esquema de qualquer grupo político que está aí. A Controladoria Geral do município, a Controladoria Geral do município vai funcionar de forma independente, exemplar. E a exemplo daquilo que a dona Carmen disse para mim hoje de manhã no Calçadão, nós vamos, além dos auditores da Controladoria, também vai participar você, cidadão de Ribeirão Preto, sorteados 10 moradores de Ribeirão Preto por mês para participar das reuniões da Controladoria e vão ser sorteados através do número do carnê do IPTU. Você paga o seu imposto, você tem o direito de saber para onde vai o dinheiro público. Você vai participar comigo das decisões de governo. Réplica de 1 minuto.
Bom, com o apoio do nosso vice-prefeito, Carlos César Barbosa, que esse final de ano completa 24 anos como promotor de justiça e membro do Ministério Público de Ribeirão Preto, nós vamos implantar a Controladoria Geral do município. Não só os sistemas de controladoria, mas os sistemas de ouvidoria, controle social, a parte de auditagem, a parte de fiscalização, tanto da administração superior quanto da direta e dos órgãos indiretos. Ribeirão vive hoje um desvio inicialmente previsto da Polícia Federal e do Ministério Público de 203 milhões de reais. O meu adversário principal diz que fica caro fazer o AME. Ora, cada AME custa 17 milhões de reais. Nós vamos trazer 3 e quem vai construir é o governo do estado. Só em 203 milhões de reais desviados, daria para fazer 12 AMEs. Ou então 150 creches. Ou então 2.000 casas populares. Vamos combater a corrupção implacavelmente. Fazer uma gestão técnica, séria, com gente gabaritada para Ribeirão Preto. De 45 segundos. Nós precisamos ter seriedade com esse assunto, porque Ribeirão Preto não aguenta mais fazer parte das páginas policiais e a vergonha que nos dá quando cada vez Ribeirão Preto chega para a imprensa nacional com uma notícia de corrupção ou por expressões políticas que passaram pela cidade e se envolveram em corrupção, hoje estão na lista da Odebrecht, na Lava Jato, agora Sevandija para fazer um limpa. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. É a oportunidade que vem a Polícia Federal em nosso auxílio para fazer um limpa na política. E justamente a oportunidade que é dada para cada eleitor dessa cidade, para que a gente possa eleger quem nunca participou dessa política. Candidato João Gandini, é a sua vez de perguntar, 30 segundos. Perguntar para o Wagner. À vontade. Wagner, nós temos em Ribeirão um déficit de mais de 30 mil moradias, mais de 30 mil famílias esperando na fila da Coab, algumas pessoas há mais de 30 anos. Nós temos 58 comunidades conhecidas por favelas e temos mais de 35 mil pessoas morando nessas localidades. Você considera isso justo? E se não, como você pretende resolver isso? 1 minuto e meio para a resposta. Olha, candidato, tudo aquilo que nós falamos desde o início dessa campanha, ontem ficou aprovado e passou para a população de Ribeirão Preto através dos jornais. Nós tivemos aqui uma representante da ONU, dos direitos humanos, nós tivemos aqui pessoas ligadas ao sindicato dos engenheiros e arquitetos e comprovaram que numa dessas comunidades existem as condições precárias até de subsistência da própria vida humana. Nós precisamos mudar essa página. Não dá mais para você ir nessas comunidades e você verificar que o esgoto passa ao céu aberto, você não tem uma saúde adequada para atender a necessidade dessa população, pessoas pobres, carentes, e o governo municipal não pode fechar os seus olhos para essas pessoas, até porque eles são trabalhadores e trabalhadoras como nós. Eles, ao final da tarde, eles voltam para suas casas, não tem como você desaparecer com essas pessoas, portanto, eles convivem com a cidade, eles fazem parte da cidade e nós precisamos de investir. Nós sabemos muito bem que esse déficit relacionado à questão das casas tem muito a ver com a questão da baixa relacionado aos investimentos em relação às casas próprias. Ribeirão Preto, você tem a Coab, que praticamente apenas vende ou revende apartamentos ou casas a partir de 4, 5 salários e ainda ganha algum bônus pelas vendas, ou seja, não é o papel da Coab. Nós precisamos discutir a moradia popular, dar a oportunidade ao Conselho de Moradia Popular de ter a voz e ser respeitado para que nós possamos ter programas que possam atender essa população. Réplica de 1 minuto. Wagner, você sabe que quando eu era juiz, eu dirigi um projeto chamado Moradia Legal, que recebeu o maior prêmio nacional lá no Palácio do Planalto, exatamente porque nós fizemos 3.000 moradias sem ser deputado, sem ser vereador, sem ser prefeito. Como juiz, um grupo que eu liderei construiu tudo isso para as pessoas que mais precisavam. 1.500 casas para pessoas que viviam em situação de risco e 1.500 moradias para quem estava há anos na fila da Coab. Se tivesse sido eleito prefeito em 2012, certamente o déficit teria zerado e não haveria favelas em Ribeirão. Eu vou criar a Secretaria da Habitação, vou incorporar a Coab, ela que tem bons profissionais, tem gente séria e tem muitos projetos parados, vou fazer casas e apartamentos em número necessário, vou fazer também lotes urbanizados populares que podem atender as pessoas de baixa renda.
Tréplica, 45 segundos. O governo municipal tem que estar preparado para aplicar esse novo ciclo de promoção humana. Nós temos muitas casas sem gente e temos muita gente sem casa. Para isso, nós temos que fazer esse investimento, ou seja, fazer com que realmente o debate da moradia popular seja um debate inicial por parte do governo, através do diálogo, respeitar o Conselho Municipal da Moradia Popular, porque as decisões não são respeitadas, discutir o projeto do aluguel social, porque nós temos várias casas fechadas, principalmente em espaço urbano, e também fazer a revisão da ocupação dos espaços urbanos. Isso é discussão, é diálogo. O governo precisa estar preparado para resolver esses problemas. Agora é a vez do candidato Ricardo Silva dirigir a sua pergunta. Candidato Wagner, muito se fala na captação de água em Ribeirão Preto e tem candidato prometendo que vai pegar água do Rio Pardo para o povo beber. Um absurdo, um contrato que seria de milhões de reais, sabendo que nós captamos 100 bilhões de litros por ano e sabendo que nós perdemos isso por falta de gestão, por não investir principalmente nos trabalhadores. Estamos no aquífero Guarani. Há como preservar o aquífero e não permitir com que as pessoas bebam água de rio? Resposta de 1 minuto e meio. Olha, candidato, é lamentável ouvir nesse momento, sem ter uma discussão ampla com a sociedade civil organizada, sem termos aqui em Ribeirão Preto um Estatuto da Água, um Conselho Municipal da Água, que a sociedade possa participar e debater, alguém falar que vai realmente captar a água do Rio Pardo. Se for como exemplo, aquilo que é feito pela Sabesp não serve para Ribeirão Preto. Afinal, até porque se servisse, a população de São Paulo não teria a questão da falta de água, não estariam bebendo a questão do líquido morto em relação às reservas naturais que lá existe, e também não dá para ouvir o governador, no caso o prefeito, ou seja, quem for, culpar a natureza, dizer que o problema é porque não chove, ou seja, isso é gestão pública. Nós temos que ter responsabilidades e essas responsabilidades é do gestor. O gestor precisa discutir, planejar e colocar em prática. Para isso, nós vamos valorizar o DAERP, que é hoje o órgão essencial, fazer com que realmente os trabalhadores possam ser valorizados, criar o Estatuto da Água com todas as sociedades civil organizada, para que nós possamos ter esse estatuto como bem do patrimônio maior do qual nós temos, e também criar o Conselho Municipal da Água. Até porque Ribeirão Preto se debate a questão da água, se debate o problema sobre a questão do saneamento básico, mas nós não temos o espaço para que a população possa se manifestar. É assim, através de diálogo, que nós vamos governar Ribeirão a partir de janeiro do ano que vem. Réplica de 1 minuto. Até porque nós não temos uma interligação das redes subterrâneas. As obras têm que acontecer, nós desperdiçamos muita água. Agora, jogar essa culpa na natureza é lamentável. E falando sobre estes contratos que pretendem fazer, por exemplo, de captar água do Rio Pardo, isso cheira a corrupção. Falando em corrupção, tem candidato aqui se colocando como santo. Eu debato propostas, mas é lamentável. Candidato acusado de mexer na merenda de crianças. Citado, sim, em delação premiada, recebendo 10% de propina. Gente, vamos parar de hipocrisia, vamos falar de proposta. Esse mesmo candidato citado na lista de corrupção da construtora mais suja desse país, se colocando como paladino de moralidade e me acusando por notas de R$2 que nós provamos com informações falsas. Nós não podemos mais aceitar isso. Apoiamos a Polícia Federal, apoiamos o Ministério Público para combater a corrupção, mas combater de verdade não é no discurso, em ação. 45 segundos para a tréplica. Olha, é nesse sentido que o nosso governo vai atuar. Diálogo, respeito, criar mecanismos que realmente nós possamos ter e acabar com o fim, principalmente, da corrupção no DAERP, ouvir os trabalhadores, porque é muito importante, eles sabem o dia a dia, aquilo que é necessário, criar as 5 regionais em Ribeirão Preto, onde os trabalhadores possam atender mais rápido, com agilidade, até porque são excelentes profissionais e merecem todo o nosso respeito, criar o plano de carreira específico para esses trabalhadores e atender a sociedade de uma forma diferente de tudo aquilo que foi feito até o momento. Esse é o nosso governo, é um governo para todos e com todos. Bom, assim nós encerramos então o segundo bloco. Uma rápida pausa, voltamos já já. EPTV, eleições 2016.
Chegamos à terceira parte do debate entre os candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto. Sua chance, eleitor, de ouvir propostas e ideias. Nesse bloco, nós voltamos ao sorteio de temas. Pelo sorteio já feito, quem começa perguntando é o candidato João Gandini. 30 segundos para escolher para quem perguntar. O tema é transporte coletivo. Por favor, candidato. O transporte coletivo de Ribeirão tem situação muito grave. Eu vou perguntar para o Rodrigo. Situação muito grave. Os ônibus demoram para chegar no ponto, depois eles ficam lotados e demoram muito para chegar no seu destino. E o trabalhador sofre com isso, demora para chegar no seu trabalho ou para retornar para sua família. Eu perguntaria ao Rodrigo que ideias ele tem para implantar um transporte coletivo de qualidade em Ribeirão. 1 minuto e meio para a resposta. Primeira coisa é, com a ajuda, inclusive, da Controladoria Geral do município, é rever todos os processos de licitação e todos os contratos. Nós temos um problema sério com o transporte coletivo de Ribeirão Preto, primeiro, que é justamente a ineficiência da Prefeitura Municipal na fiscalização do cumprimento desses contratos, na fiscalização do cumprimento, inclusive, de obrigações que derivam ou que já foram firmadas desde o processo licitatório. Mas, em contrapartida, mesmo falhando nessa fiscalização, a Prefeitura Municipal também falha na sua parte de contribuir com o transporte coletivo. Veja que atrasa no repasse, por exemplo, do subsídio que é dado em relação à gratuidade do transporte estudantil. A Prefeitura Municipal atrasa esse repasse de forma irresponsável e aí causa, inclusive, a ineficiência do serviço público do transporte coletivo. Nós vamos fazer uma fiscalização rigorosa, uma fiscalização, inclusive, mudando algumas coisas, conversando com as concessionárias, para mudar algumas coisas, por exemplo, para a rapidez do transporte coletivo, como a faixa exclusiva para ônibus. No quadrilátero central, por exemplo, não pode mais entrar esses ônibus grandes. Nós temos que fazer o transporte ali com o sistema de vans, de leve trás, muitas vans, para poder fazer o deslocamento desses passageiros para o terminal da Jerônimo Gonçalves e, com isso, acelerar o serviço. Réplica de 1 minuto. Rodrigo, nós vamos fazer a transferência da rodoviária do centro para uma localidade próxima da Anhanguera e a rodoviária atual vai ser transformada num grande terminal de ônibus. Queria lembrar que essas modificações que estão ocorrendo no transporte coletivo de Ribeirão hoje, como o ônibus adaptado para cadeirante, para idoso, para obeso, os terminais de ônibus, isso aí é decorrência de um processo que eu presidi e durante 2 ou 3 anos negociamos com as empresas e o Ministério Público para que houvesse uma nova licitação, foram feitos todos os estudos e no fim eu homologuei esse acordo para que tivesse um transporte melhor em Ribeirão, mas ainda está muito a desejar. Os corredores de ônibus precisam chegar imediatamente. Isso já está previsto no pacto do PAC e o dinheiro já está disponível para que seja feito. Tréplica. Se a Prefeitura e o consórcio já gastou dinheiro, e dinheiro público, gente, nós temos que ter respeito com o dinheiro público. Se nós já gastamos construindo o terminal ali na Jerônimo Gonçalves, precisa ficar ali. Mas nós temos que otimizar, obrigar o consórcio do transporte coletivo a terminar a conclusão das centenas de pontos de ônibus e principalmente as estações de embarque, fazendo um serviço de qualidade, deixando o usuário confortável na espera do ônibus, mas isso não justifica o atraso. Nós temos que moralizar a fiscalização para que o ônibus não demore para o usuário pegar esse ônibus para chegar no trabalho e chegar também no retorno do lar. Quem pergunta agora, segunda rodada de perguntas desse bloco, é o candidato Wagner Rodrigues. O tema, habitação. 30 segundos para perguntar e escolher quem responde. Eu pergunto ao candidato Ricardo. Candidato, sabemos que a questão da habitação, principalmente nesse momento em que há uma redução por parte do governo federal e também dentro do governo estadual não tem investimentos para a construção de casas populares, eu gostaria de saber, se o senhor for eleito, qual é o seu programa em relação à habitação, principalmente à baixa renda?
1 minuto e meio, tempo de resposta. Bom, nós temos hoje 270 mil moradias em Ribeirão Preto, mas temos uma fila de mais de 44 mil pessoas esperando por uma casa, por um sorteio da Coab. Temos outros mais de 50 núcleos habitacionais, chamados de favelas, e que a cada dia estão crescendo em Ribeirão Preto. Nós temos que trazer para a cidade o programa de lotes urbanizados, e essa proposta foi defendida pelo deputado Rafael Silva no ano de 1989. Ele esteve em Brasília, trouxe um projeto para Ribeirão Preto que o prefeito, à época do PSDB, não aceitou. O prefeito de Rio Preto aceitou e lá não há mais favelas. É um projeto que dá certo com casas embrião. Nós temos também que profissionalizar a Coab, acabar com esse cabide de empregos e, principalmente, candidato Wagner, trazer para Ribeirão Preto, buscar com o governo federal projetos de moradia para pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos, porque essa é a faixa mais difícil. E, infelizmente, a nossa Coab, desde a década de 90, que não constrói mais nenhuma casa, virou apenas um agente financeiro, um local cheio de cabide de empregos, que nós temos que acabar com isso. Temos que transformar a Coab e devolver a sua real função, fazer programas de lotes urbanizados, reurbanizar a favela onde dá e não permitir a criação de novas favelas também em Ribeirão Preto. Réplica de 1 minuto. Olha, por isso, candidato, e a vocês que estão nos ouvindo, e sabe muito bem que hoje nós não temos práticas, programas de moradias populares para a nossa população. Não tem porque o governo municipal se serve do governo para ajudar a especulação imobiliária dentro de Ribeirão Preto. Ou seja, não tem um planejamento, não escuta e não coloca em prática as decisões do plano diretor e quando coloca, logicamente, não é para você que está nos assistindo e que precisa dessa casa própria. Nós não podemos mais continuar com a gestão pública que tem apenas um lado. Acredito que nós temos sim olhar para esse outro lado, mas também temos que olhar para as pessoas que não têm essa condição, principalmente os nossos moradores de baixa renda. O programa de lotes urbanizados, que foi feito isso logo no início da década de 90, aqui em Ribeirão Preto, atendeu uma grande necessidade da parte dos nossos trabalhadores e moradores de Ribeirão. Nós vamos reativá-lo, vamos debater exatamente com a Secretaria de Moradia Popular e respeitar o Conselho Municipal de Moradia Popular, que é a nossa obrigação. Tréplica, 45 segundos. Tudo bem, candidato, até porque o que nós, neste debate, temos que fazer é apresentar propostas para você que está nos assistindo. Eu chamo você para esse debate. Os sorteios da Coab, eles não têm transparência também. Em nosso governo, vamos colocar transparência total e usar até mesmo as redes sociais, as mídias, para a transmissão de sorteios da Coab feitos com seriedade, não por debaixo dos panos, não. E outra coisa, casas retomadas, eles dão essas casas, entregam as casas retomadas por critério financeiro. Isso não pode acontecer, tem que voltar para sorteio, respeitando aquelas pessoas que estão há 10, 15, 20 anos esperando uma casa e não tem, justamente por falta de transparência que eu, como vereador, combati os 4 anos. Terceira rodada de perguntas desse bloco. O tema agora vai ser abastecimento de água. Quem pergunta é o candidato Duarte Nogueira. Pergunto para o Rodrigo Camargo. 30 segundos. Rodrigo, eu observei aqui nesse debate 2 candidatos contrariamente ao estudo de busca de abastecimento de água no Rio Pardo. No entanto, todos os candidatos defendem o meio ambiente. Se nós não buscarmos a captação de água no Rio Pardo, nós vamos continuar contaminando, ou melhor, comprometendo o aquífero Guarani para as gerações futuras. Qual é a sua tentativa de não acontecer isso? 1 minuto e meio para a resposta. Deputado Duarte Nogueira, candidato, eu quero dizer que eu tenho levado essa candidatura com muita responsabilidade, porque eu não vivo da política, não sou do meio político, não sou profissional da política, sou advogado, sou jornalista e tive que sacrificar, de certa forma, as minhas profissões do que eu vivo, na verdade, sacrificar um pouco também a minha família para justamente promover aqui um ideal de transformação política. Então, nós temos que ter seriedade. Quando se fala aqui que os candidatos que propõem a captação da água do Rio Pardo para uso e consumo, falar em beber água do rio, candidato que fala isso está bebendo água da privada, porque é louco. Nenhum candidato em sã consciência vai propor beber água do Rio Pardo, se é que o candidato já não está bebendo.
Quando nós estamos falando em captar água do Rio Pardo, é o tratamento dessa água, é fazer com que a água seja, de fato, saudável para consumo. E, a partir daí, promover um abastecimento de uma rede da cidade. Porque não é possível mais, quando se fala em administração, em gerenciamento, em planejamento, a água do aquífero Guarani, essa água vai acabar. E nós não podemos ter o aquífero mais como a única fonte de abastecimento, para não correr o risco de acontecer o que aconteceu na Grande São Paulo, que conta somente com uma fonte de abastecimento de água. Réplica de 1 minuto. É verdade, nós precisamos fazer os estudos de captação de água no Rio Pardo, para depois tratar essa água, já há uma proposta de estudo na ANA para 3 metros cúbicos por segundo. Hoje, o DAERP capta toda a água de Ribeirão Preto, que também são 3 metros cúbicos por segundo, para abastecer os 666 mil habitantes da nossa cidade, mas esta água vem toda do poço artesiano, é água mineral, mas ela está comprometendo a capacidade de recarga do nosso aquífero. Quando nós tivermos em 2050 e a cidade tiver 1 milhão de habitantes, nós vamos ter que ter outras formas de abastecimento, isso tem que começar agora. Então, o DAERP, além de fazer a parte da drenagem, a parte do tratamento de resíduos sólidos, e além do abastecimento de água, a rede coletora e entregar para a concessionária o tratamento de esgoto, nós vamos sim fazer os estudos, completar esses estudos e garantir logo mais para que nós possamos ter o tratamento de água do Rio Pardo para abastecer a cidade sem comprometer o nosso aquífero Guarani. Tréplica com 45 segundos. Nós sabemos o que Ribeirão Preto precisa. Primeira coisa é de responsabilidade, honestidade e seriedade. Administrar uma cidade como Ribeirão Preto não é brincadeira de criança. Os moradores dessa cidade não podem trocar o rosa-choque pelo azul bebê. É hora de ter seriedade, inclusive, na escolha. Gente, domingo está aí, a eleição está aí. Nós precisamos resgatar a prefeitura municipal, a gestão pública municipal para as mãos do povo novamente. Eu preciso de você nesse resgate, para que a gente possa cuidar de toda a política pública com seriedade, sem lenga-lenga, mas com seriedade e comprometimento com a população de Ribeirão Preto. O candidato Rodrigo Camargo fez a tréplica e é quem pergunta agora pelo sorteio já realizado. O tema: trânsito. 30 segundos para a sua pergunta e quem responde, por favor. Eu vou perguntar para o Duarte Nogueira. Candidato, com relação ao trânsito, nós precisamos falar muito sobre mobilidade urbana e principalmente sobre de que forma planejar o trânsito da cidade. Como que o senhor pretende fazer isso? O que o senhor pretende fazer, por exemplo, com a Transerp? 1 minuto e meio para a resposta. Bom, em primeiro lugar, fazer com que a Transerp cumpra o seu papel de regulador e fiscalizador das 3 permissionárias que compõem o consórcio pró-urbano, que tem os 365 ônibus que fazem diariamente as 220 mil viagens para as pessoas de Ribeirão Preto no transporte coletivo, cobrar uma tarifa justa. A tarifa está R$ 3,80, o último aumento foi 3% acima da inflação e não entregaram as estações, não entregaram os terminais de ônibus, aqueles para cobrir as pessoas do sol e da chuva, não entregaram os terminais de recarga para poder carregar os cartões. Precisamos trazer os recursos do PAC Mobilidade, 310 milhões de reais, para fazer os 55 quilômetros de corredores. Precisamos instalar semáforos inteligentes e um sistema de gestão adequado, com alta tecnologia, para poder fazer o nosso trânsito fluir e evitar os congestionamentos, diminuir o número de mortes no nosso trânsito de Ribeirão Preto. Tivemos 55 mortes no primeiro semestre, o que é gravíssimo do ponto de vista da questão da segurança viária de uma cidade. Cumprir com as regras da Organização das Nações Unidas de reduzir no mínimo em 50% as mortes do ano de 2010 e, mais do que isso, integrar os modais com bicicletas através das ciclovias, fazer os estudos do VLT com os ramais dos 32 quilômetros que nós temos de ferrovias já inativas na nossa cidade e pensar Ribeirão Preto para o futuro, para daqui 30 anos. Réplica de 1 minuto. A Transerp não tem mais por que existir. Na verdade, a Transerp consome um dinheiro público
tremendo, um dinheiro público exagerado para não fazer nada. Veja que até para fiscalizar o transporte coletivo, a Transerp tem responsabilidade e poder limitado, porque o poder concedente, aquele que assina o contrato, aquele que autoriza o transporte coletivo, é a Prefeitura Municipal. Então a Transerp fica limitada. Ela acha que precisa fazer uma coisa e precisa mandar para a Prefeitura. Isso se perde, porque vai para qual secretaria, vai para qual órgão público dentro da Prefeitura, dentro da administração direta. Não se sabe. Nós precisamos otimizar este caminho. Nós vamos criar a Secretaria de Segurança Pública e dentro dela o departamento, a coordenadoria de engenharia de tráfego, para justamente cuidar de toda a mobilidade urbana, do trânsito, da política desta mobilidade urbana e principalmente com eficácia, com efetividade, fiscalizar o transporte público. Tréplica. Nós vamos fazer da Transerp uma empresa municipal mais eficiente, fazer com que, de fato, ela cumpra o seu papel de fiscalização, fazer com que as empresas cumpram o contrato com o cidadão, cobrar tarifas módicas, ou seja, preço justo e com trânsito seguro para as pessoas da nossa cidade, trazer os recursos do PAC Mobilidade, 310 milhões de reais, e já falei com o ministro das Cidades, que esteve aqui na semana passada, Bruno Araújo, conversando conosco, fazer uma gestão moderna, eficiente, com alta tecnologia para uma boa operação do nosso sistema de trânsito e, além disso, fazer as ligações bairro a bairro. Hoje as pessoas precisam sair dos seus bairros para vir até o centro. Só existe 2 linhas circulares, que é a 199 e a 299. Nós precisamos fazer várias ligações bairro a bairro para melhorar a qualidade do transporte coletivo. Última pergunta do bloco agora. O candidato Ricardo Silva é quem faz. Vamos ver o tema para essa última pergunta. Integração metropolitana é o assunto de agora. Escolha quem vai responder. 30 segundos para a pergunta. Candidato Wagner Rodrigues, nós tivemos recentemente a aprovação do projeto na Assembleia Legislativa de São Paulo, da região metropolitana, aliás, uma união dos deputados de Ribeirão Preto, principalmente aqueles que convivem na cidade por essa região metropolitana. Mas nós sabemos também que a região metropolitana não é a salvação para todos os problemas. Na sua ótica, quais são os benefícios e no que nós temos que avançar ainda em Ribeirão Preto? 1 minuto e meio ao tempo da resposta. Candidato, é importante ressaltar à nossa cidade que quando os nossos políticos, eles dão as mãos e trabalham em prol da nossa cidade, vai bem, Ribeirão. A proposta da região metropolitana, apesar de ter sido um pouco tarde, porque nós já tínhamos o anseio de tê-la há muito tempo, mas esse movimento que a partir do ano que vem tem que ser debatido, discutido, e nós precisamos ampliar essa discussão, porque nós não estamos lidando apenas com a questão do título da região metropolitana. Nós temos que discutir o problema relacionado à questão da saúde. Nós temos hoje cerca de 674 mil habitantes e nós temos praticamente um pouco mais de 900 mil usuários do SUS em nossa cidade. Nós temos que verificar a questão do transporte coletivo. Como vamos fazer com a questão do transporte coletivo? Porque uma grande parte de trabalhadoras, mulheres que trabalham hoje em Ribeirão Preto, principalmente na questão como empregada doméstica, acaba sofrendo com a questão do transporte. Se é regional, nós precisamos melhorar. E eu não vou nem falar aqui, até porque me parece que é o assunto do momento, o assunto sempre quando tem eleição, há 42 anos eu escuto isso, que é a questão do aeroporto internacional. Nós temos que aprender a respeitar aquilo que já foi decidido pela Câmara Municipal em 2011 e o relatório aponta que o aeroporto tem que sair daquele local e ser feito em outro local. Nós temos que nos preocupar, criar um polo intermodal para que realmente os empresariados possam fazer a sua reserva de mercadorias e ter um desenvolvimento econômico. 1 minuto para a réplica. Desde que ingressei na Câmara Municipal, uma luta que travei muito grande foi pelo Gabinete Regional de Segurança Pública, que vai definir políticas públicas para a segurança. E agora, com a região metropolitana, nós poderemos ter este avanço. Mas eu quero chamar você para esse debate e te alertar que a criação da região metropolitana não é a solução para os nossos problemas da noite para o dia. Até porque, tecnicamente, região metropolitana é quando há conurbação, quando os municípios se encontram geograficamente e fisicamente. Nós aqui antecipamos essa conurbação. Ok, podemos preparar a nossa região economicamente, principalmente aumentar o poder de fogo de Ribeirão, da cidade da região, para pleitear recursos perante o governo estadual, perante o governo federal, mas dizer que essa conquista é de
Ribeirão Preto, é do povo de Ribeirão. Não é só ligação 016 a preço local, não. É algo que vai dar condições para que nós possamos buscar o pleno desenvolvimento. Tréplica, 45 segundos. Nosso governo está muito preocupado com a questão da região metropolitana. E, através do diálogo, nós vamos dar as mãos a todos os políticos, deputados estaduais, federal, vereadores, todos aqueles entes políticos, associações, a sociedade civil organizada, porque nós não podemos admitir que com a região metropolitana possamos ganhar de presentes, mais presídios, mais cadeias, mais pedágios, porque isso não é bom para Ribeirão. Sabemos que temos que talvez fazer uma política para isso, mas é preciso ter coerência naquilo que realmente vamos aplicar em Ribeirão Preto. Vamos trabalhar com a região metropolitana através do diálogo com os prefeitos, porque Ribeirão Preto tem que mostrar o tamanho que essa cidade realmente merece respeito e vamos dialogar com todas as cidades. Região metropolitana foi o último assunto desse bloco. Falamos também de trânsito, abastecimento de água, habitação e transporte coletivo. Já já é o nosso último bloco com perguntas de tema livre e também as considerações finais. Rápido intervalo, voltamos já. EPTV, eleições 2016. Chegamos ao último bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto. Esse bloco novamente com perguntas de tema livre entre os 5 candidatos. Pelo sorteio já realizado, quem começa perguntando é o candidato Wagner Rodrigues. 30 segundos para a sua pergunta e quem responde, por favor. Quero fazer a pergunta ao candidato Ricardo Silva. Candidato, segurança pública é dever do Estado, sabemos muito bem. Mas o governo municipal não pode cruzar os braços e nem enxergar essa situação, pelo menos relacionada à segurança pública. Em seu governo, qual vai ser a política sobre a questão da segurança e também em relação aos guardas civis municipais? 1 minuto e meio é o tempo para a resposta. Muito bem, candidato Wagner, essa é uma boa pergunta, até porque Ribeirão Preto vive uma situação de insegurança grande. Você disse muito bem, o artigo 144 da Constituição da República diz que a segurança é de responsabilidade do Estado, que, aliás, não vem cumprindo com a sua parte. Nós temos dados que apontam que temos pouco mais de 1.000 policiais em Ribeirão Preto, mas dados da ONU mostram que nós estamos faltando com pelo menos 500 policiais a mais nas ruas, o que gera essa sensação de insegurança. É preciso valorizar a Guarda Municipal, aumentar o seu efetivo, contratar os guardas que estão esperando os 88 e, claro, dar a Ribeirão Preto uma iluminação melhor, capinar o mato, porque mato alto, uma cidade sem iluminação também é uma cidade insegura. E lembrando que hoje teve uma rebelião num centro prisional aqui da nossa região, em Jurucê. É mais uma demonstração do descaso da política prisional de educação do governo de São Paulo, que, aliás, prefere trazer presídios para cá, essa é a lógica da gestão PSDB, e fechar escolas. Aliás, escolas que seriam fechadas se não fosse a intervenção de pais, alunos, professores. Nós fomos às ruas junto com essas pessoas para evitar com que fechassem escolas. E acabar com a educação é acabar com a falta total que nós temos de perspectiva para os jovens. É nisso que temos que mudar, atacando a causa e não apenas o efeito. Réplica de 1 minuto. Olha, candidato, nós temos alguns números e é muito preocupante. Só de furtos de veículos ao longo desses últimos 7 meses foram 1.243. Infelizmente, a região sul é a região campeã. E a questão do furto, 5.941. E a região norte é a região campeã. Ou seja, falta uma política pública. Como que nós vamos resolver isso? Primeiro, com diálogo. Nós temos que forçar o governador do estado a ter responsabilidade em relação à questão da segurança pública. Temos que também acabar com essa história, até porque os policiais ganham muito mal. E por que eles ganham mal? Porque tem pessoas que querem aplicar a questão do bico legalizado, ou seja, paga um pouquinho para ele esquecer do salário. Nós vamos investir na Guarda Civil Municipal. Vamos dobrar o efetivo já no primeiro ano e queremos que a Guarda possa ter 800 homens. Existe um decreto 710, nós temos 340 agentes de segurança. Vamos colocar eles dentro da Guarda Civil, vamos fazer cursos para eles de qualificação e melhorar a segurança
em Ribeirão Preto. Tréplica, 45 segundos. Uma outra proposta que nós temos, candidato, que é muito interessante, eu chamo a sua atenção para isso, é o monitoramento pelo Olhos de Águia. Eu fiz essa proposta, fui levantar, nós temos já pronto em Ribeirão Preto, sem gastar nenhum centavo a mais, o cabeamento por fibra ótica em praticamente todos os bairros, nas vias públicas centrais. Falei com oficiais da Polícia Militar e eles estão dispostos a fazer um convênio com a Prefeitura para monitoramento. Uma cidade monitorada é uma cidade mais segura. E, claro, cobrar das autoridades do Estado, que são as responsáveis constitucionalmente pela segurança pública, para que façam a sua parte. A Prefeitura tem que cuidar da gestão do município, iluminar as vias e garantir essa proteção a você, Foi cidadão. o tempo, agora é a vez do candidato João Gandini fazer a sua pergunta. Em 30 segundos, escolha quem responde. Rodrigo, nós temos uma situação especial em Ribeirão. A cidade nunca esteve tão suja. A cidade tem rejeitos da construção civil por todo lado, tem galhos, árvores, grama por todo lado. A chuva está chegando, a dengue provavelmente vai chegar e a gente não vê uma solução para esse problema de imediato. Você, o que faria para resolver essa questão de Ribeirão, da sujeira que envergonha a nossa cidade? Resposta em 1 minuto e meio. Nós temos no nosso plano de ação de governo a proposta que segue o Plano Nacional de Saneamento Básico e também o Plano Municipal de Saneamento Básico, que já foi, inclusive, votado pela Câmara Municipal. Que pensa justamente num planejamento melhor. O que é esse planejamento melhor? Tudo que diz respeito ao saneamento básico, como, por exemplo, a coleta de resíduos sólidos, a coleta do lixo, enfim, tudo isso deve estar, segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, deve estar centralizado num único órgão da administração pública municipal. Este órgão, que já detém, inclusive, 3 eixos do saneamento básico, é justamente o DAERP. Nós vamos implementar uma administração profissional no DAERP, livrar o DAERP do risco da privatização e livrar o DAERP do risco da corrupção, que já teve lá quando esteve na mão de um sujeito que é presidente de um partido, que inclusive está por trás de um candidato aqui a prefeito. Nós vamos livrar o DAERP desse sufoco. O DAERP será da Prefeitura, será seu, será da população de Ribeirão Preto, justamente porque é um órgão muito importante nesta questão da política pública do saneamento básico. O DAERP tem receita para isso e a receita será usada com honestidade, porque, não se esqueça, no nosso governo terá a Controladoria Geral do município. 1 minuto para a réplica. Eu queria corrigir aqui um ato falho do colega Nogueira, que ele disse: o meu principal adversário, se referiu ao Ricardo, quando na verdade o principal adversário dele sou eu. Eu é que vou para o segundo turno, não o Ricardo. Principalmente depois da Sevandija, em que ele foi citado 32 vezes. Rodrigo, a questão da reciclagem. Ribeirão já reciclou bastante, relativamente bastante para aquela época, e hoje recicla 3 vezes menos do que reciclava. Nós temos a possibilidade de criar usinas sociais que vão trabalhar o lixo da construção civil, os rejeitos da construção civil, com trabalhadores oriundos dos presídios, ex-presidiários que não encontram trabalho, egressos da Fundação Casa, e também conseguir que esses rejeitos sejam reaproveitados para pavimentar as estradas rurais, para criar blocos ecológicos e para atender principalmente a moradia popular. Antes da tréplica, o candidato Ricardo Silva fez um pedido de direito de resposta. Nossa direção analisa e em breve a gente dá o resultado. Agora, então, a sua tréplica, candidato. Gandini, eu acho importante vocês brigarem mesmo quem vai para o segundo turno, porque vai comigo, né? Com certeza vai comigo, porque desde segunda-feira, aliás, desde domingo, quando começaram os debates na TV, os debates que eram temidos, porque sabia que quando começasse o debate, na verdade, todas as mentiras iriam começar a aparecer e candidaturas ditas que iriam ganhar no primeiro turno, que estavam em primeiro lugar na pesquisa Ibope e etc. Pronto, veio a Sevandija e deu um tapa na cara desse pessoal, mostrando que lá estava a RS, mostrando que lá estava o Ibope, financiado com dinheiro da corrupção. Tem lá a RS com dinheiro da corrupção.
O candidato Ricardo Silva tinha feito um pedido de direito de resposta, esse pedido foi negado. O candidato fez um novo pedido de direito de resposta, agora na tréplica do candidato Rodrigo Camargo. Nós vamos avaliar se é possível ou não. Pela sequência da nossa pergunta aqui, candidato Duarte Nogueira faz a pergunta, 30 segundos, e escolhe quem responde. Eu escolho o Rodrigo Camargo. Rodrigo, eu estou com um dado aqui do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que aponta a queda de empregos formais seletistas na nossa cidade entre o primeiro trimestre do ano passado e esse ano, de 3,3%. E quem mais sofre são os jovens, até 24 anos, onde esse desemprego é o dobro. Como a Prefeitura pode ajudar a conter o desemprego e facilitar a chegada ao mercado de trabalho às pessoas? Antes da resposta, o pedido do candidato Ricardo Silva foi negado. Por favor, 1 minuto e meio. Candidato Nogueira, me permita aqui dizer diretamente para a população de Ribeirão Preto, em especial para a Polícia Federal e para o GAECO. O problema de vocês acabou. Se havia alguma dúvida de que RS nas notas de R$2 era o Ricardo Silva, essa dúvida acabou agora. Porque a hora que eu falei que tinha RS na nota recebendo dinheiro da corrupção, o candidato pediu direito de resposta. Eu não disse Ricardo Silva, eu disse RS. Ele pediu direito de resposta, assumiu, confessou. RS nas notas de R$2 é do candidato que acaba de pedir direito de resposta. Ou seja, o negócio está consolidado. Com relação ao emprego, Duarte Nogueira, nós vamos criar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo para justamente facilitar a vida dos empreendedores, facilitar a vida da juventude que está chegando agora para o mercado de trabalho e principalmente usando do ensino técnico do município, através da Fortec, todo o ensino técnico vocacionado para justamente o mercado de trabalho de Ribeirão Preto. Não adianta o ensino técnico ser oferecido numa área em que o mercado não vai atender, em que o mercado não vai suprir essa demanda. A juventude hoje está desesperada, porque são jovens, são pessoas prontas para o futuro que essa cidade merece, mas quando chegam no mercado de trabalho não encontram empresas fechadas justamente pela crise econômica que esse país vive. Antes da réplica, houve um novo pedido do candidato Ricardo Silva. Nosso departamento jurídico vai analisar agora. Por favor, a réplica, candidato Duarte Nogueira. Bom, nós precisamos cuidar da oferta de empregos, fazendo da Prefeitura um instrumento de agilização das nossas leis municipais, diminuindo a burocracia, facilitando o licenciamento, melhorando a expedição de alvarás, facilitando a abertura e fechamento de empresas, integrando o sistema S, Sebrae, Sesc, SESI, Senai para a oferta de cursos, triplicando cursos da FATEC, principalmente o curso de edificações e de sistemas biomédicos, as duas grandes vocações da cidade para gerar emprego, que é a parte da construção civil e a parte da medicina, odontologia e equipamentos médicos hospitalares, ativar o nosso turismo como uma grande cadeia geradora de empregos e gerar empregos para os ribeirão-pretanos, estendendo e ampliando os nossos distritos industriais, criando formas para você trazer novas empresas de energia limpa, de tecnologia, da área eletroeletrônica, para que Ribeirão Preto possa se consolidar, não só como um centro grande de serviços, mas também um grande polo gerador de empregos também na área da indústria. Candidato Ricardo Silva fez um pedido de direito de resposta, foi negado. Agora a tréplica do candidato Rodrigo Camargo. É muito importante atender essa juventude que chega agora para construir o futuro de Ribeirão Preto. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico que nós vamos criar, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, nós vamos contar com todo o suporte, com todo o apoio do Sebrae, que já está preparado com todo o projeto, com todo o planejamento, com seus consultores loucos para ajudar a cidade de Ribeirão Preto a ser mais próspera, a ser mais ativa, a ser progressiva. É isso que nós vamos fazer, dar espaço para o Sebrae e para outros órgãos também que visam a consultoria e ao incentivo dos empreendedores. A juventude de Ribeirão Preto pode contar comigo, porque juntos faremos um futuro melhor. Candidato Rodrigo Camargo, é a sua vez de perguntar, 30 segundos para isso, escolha quem responde. Eu vou perguntar para o deputado Duarte, não, vou perguntar para o Gandini.
O Gandini ainda não respondeu, né? Gandini, entrando aqui para o debate, eu fui surpreendido com uma notícia do Cidade On, portal Cidade On, dizendo que o Ministério Público entrou com pedido de cassação dos registros da candidatura de Ricardo Silva, Guilherme Feitosa, Nogueira e Carlos César Barbosa, por abuso de poder econômico e político e uso indevido dos meios de comunicação. Que nível que está a política, hein, Gandini? 1 minuto e meio para a resposta. Pois é, Rodrigo, pois é. Pelo jeito, vamos para o segundo turno, eu e você mesmo, né? E será muito bom. Afinal, eu e você não temos ligação com a Sevandija, nem com a Odebrecht, nem com a Merenda. Então, acho que essa decisão do promotor parece muito justa. Me estranha muito o candidato Ricardo, que já teve o irmão tomando cafezinho com o empresário que está preso, que teve reuniões com a Darcy para acertar o segundo turno, que foi chamado de nosso menino por 2 que estão presos, o Sandro e o Plastino, e ele vem aqui dizer que vai acabar com o cabide de emprego. Ora, cabide de emprego na Coab é do PMDB, que é vice dele, era vice da Darcy, agora é dele. Cabide de emprego na Coderp, onde teve todo o escândalo. É dele, é o PMDB que comanda. Na educação, vai ter agora diretor, eleito, etc. É o PMDB que comanda, tem um vereador que manda na educação como se fosse a casa dele. Os buracos da cidade são de quem? São da infraestrutura, comandada pelo PMDB, que é vice dele. Então, eu fico pensando, como é que nós vamos acabar com o cabide de emprego no governo eventual de Ricardo Silva, se o partido dele se uniu com outros partidos, dentre eles o PMDB, que é o campeão nacional de cabide de emprego. Isso não dá para entender. 1 minuto para a réplica. Olha, eu quero dizer para você que está aí assistindo a esse debate, que eu me identifico muito com você, com a sua família, porque justamente quando eu me submeto muito ao comando de quem eu acredito, que é Deus, quando Deus me deu esse desafio de assumir uma candidatura, eu sabia que tinha um propósito nisso. O propósito justamente de livrar Ribeirão Preto dessa velha política, dessa política cansada, tomada pela corrupção. E veja que, segundo, vai sair no jornal A Cidade de amanhã, saiu já na internet, que o Ministério Público, através do promotor José Vicente Pinto, entrou com representação, pedindo cassação dos registros por abuso de poder econômico e político e uso indevido dos meios de comunicação, pedindo a cassação do registro das candidaturas do Ricardo Silva, Guilherme Feitosa, que é o vice dele, Nogueira e Carlos César Barbosa. Se forem eleitos, não vão poder assumir. Tréplica, 45 segundos. Veja que situação que nós chegamos, você aí de casa, eu falo aqui com a Luciana lá do Dutra, o João do Juliana, a Viviane de Piranga, a Diva do Ribeirão, do Parque Ribeirão, a Odila lá da comunidade Cantaçapo. Veja que situação que nós chegamos em Ribeirão, em que às vésperas da eleição, hoje é o último debate e nós temos 2 candidatos com pedido de cassação pelo Ministério Público à Justiça Eleitoral, candidato envolvido, citado 32 vezes na Sevandija, notas, propinas, etc. E o outro candidato também envolvido com inquéritos, não sei ainda em que ponto, falta esclarecer, na Odebrecht, da lista de Caixa 2 e da Merenda. Onde vamos parar, meu Deus? O último que pergunta agora é o candidato Ricardo Silva. Tem 30 segundos para a pergunta e escolhe quem responde. Vamos perguntar sobre educação, até porque é o que mais falta nesse debate. Alguns candidatos se preocupam apenas com ataques pessoais e as pessoas não querem ver isso. As pessoas querem ver a construção do futuro de Ribeirão. Mas, candidato Wagner, a educação é um ponto primordial para a construção de qualquer cidade. Na sua gestão, se você for eleito, quais serão as suas prioridades? Investir no professor, investir no aluno? Conte para nós. 1 minuto e meio para a resposta. Candidato Ricardo, a todos vocês, profissionais da educação, eu quero reafirmar o nosso compromisso que assinei com os trabalhadores da educação, assinei um documento com o sindicato e assinei um documento com a Proferp hoje no período da tarde. Quero dizer a vocês, professores, trabalhadores e trabalhadoras da educação e principalmente a você, pai e mãe dos nossos alunos, das nossas escolas,
que nós vamos investir na educação, até porque esse é o ponto principal para que o futuro realmente possa ser um pouco melhor. Nós temos que zerar, pelo menos, a questão da fila, principalmente nas unidades de 6, que não são creches, especificamente no atendimento dessas crianças. Como fazer isso? Nós temos núcleos da assistência social paradas, praticamente sem ter nenhum atendimento, que nós vamos repatriar isso à educação. Nós vamos pegar, principalmente, o Plano Municipal de Educação, que já foi debatido por toda a sociedade civil organizada, pelos professores que perderam vários dias nesse debate, colocando o seu ponto de vista e colocar em prática. Só o Plano Municipal de Educação já resolve os problemas da educação, porque lá fala sobre a redemocratização, principalmente do financiamento, que é necessário, a questão das unidades de 6, que nós precisamos ter investimento, uma educação ampla, desde das 6 até a universidade, para o investimento em Ribeirão Preto. É nesse sentido que nós vamos trabalhar, através de diálogo e participação social. 1 minuto para a réplica. Aproveito esse momento também para falar dos ataques que tenho sofrido nos últimos dias e das mentiras lançadas, principalmente por candidatos como Gandini. Aliás, Gandini, a sua falta de educação, a sua arrogância, tem repercutido nas ruas, as pessoas têm me falado sobre isso. O seu gesto de limpar as mãos assim, quando você foi cumprimentar uma pessoa, que saiu matéria veiculada aqui pela EPTV, mostra um pouquinho do seu caráter. Mas dizer que eu não sou investigado, não fui indiciado por nenhuma operação. A citação ao meu nome, as pessoas faziam porque queria se aproximar de mim. É claro, primeiro lugar nas pesquisas. Sobre as notas, Orlando Garcia, que foi o perito que desvendou o caso PC Farias, o perito que derrubou a tese agora do Eduardo Cunha, presidente da Câmara, da falsificação da assinatura, é o que deu laudo dizendo que aquelas anotações, elas não correspondem ao meu nome. Nós temos que falar a verdade, pessoal. Nós temos uma vida para frente para construir uma nova Ribeirão sem ataques, com propostas, por favor. Tréplica de 45 segundos. Olha, na educação estamos vivendo um mundo que eu nunca vi na minha vida. Nós temos governos que, ao invés de ouvir os trabalhadores, os profissionais da educação, vai ouvir Alexandre Frota. Nós temos governo que, ao invés de ouvir os profissionais da educação, quer colocar como professor as pessoas que têm notório saber, ou seja, a sua profissão, aquele tempo todo que você ficou na sala de aula, na universidade, não vale de nada. Nós queremos fazer uma educação com qualidade, até porque em matéria de educação nós entendemos muito bem, porque estamos ao lado de quem trabalha, ao lado dos nossos profissionais. Nós vamos investir, nós vamos colocar o Plano Municipal de Educação em atividade, respeitar, essa é a grande palavra, respeitar os profissionais e tudo aquilo que eles decidiram no Plano Municipal. Passados os 4 blocos de perguntas e respostas, agora é hora das considerações finais. Cada candidato vai ter 1 minuto para isso pelo sorteio. Quem começa é o candidato Duarte Nogueira, do PSDB. Bom, quero cumprimentar a EPTV, cumprimentar você, Danilo, em especial os candidatos, mas sobretudo os telespectadores e os eleitores de Ribeirão Preto que até nesse instante nos acompanharam. Encerro esse momento da campanha onde nós deixamos a televisão, o rádio e esse uso eletrônico da divulgação das nossas propostas com a consciência extremamente tranquila de que fiz o melhor da minha pessoa e agradeço a minha equipe e a todas as pessoas que torceram por nós, que acompanharam uma campanha propositiva, uma campanha responsável. Tenho 22 anos de vida pública, nunca tive um único processo contra mim, um único inquérito, qualquer tipo de coisa que desabonasse o nome que meu pai me deixou, do qual eu muito honro e que faço questão de honrar para os meus 3 filhos também. Peço o seu voto no próximo domingo, na certeza de que tenham preparo para isso, maturidade para ser prefeito, amplitude para buscar as coisas fora de Ribeirão Preto, em São Paulo, em Brasília, para melhorar a cidade e livrá-la da corrupção. Ricardo Silva, do PDT, é o segundo a fazer a sua consideração. Obrigado a você que está nos acompanhando até agora. E digo, para ser prefeito de Ribeirão Preto, tem que ter capacidade, tem que estar presente na cidade, conhecer cada problema de Ribeirão Preto, tem que ter humildade para ouvir as pessoas, tem que ter caráter, vergonha na cara e tem que ter principalmente humanidade para entender os problemas que as pessoas estão passando. Nessa campanha fui atacado duramente, claro. Primeiro lugar em pesquisa, sempre os adversários atacam, mas eu nunca fui indiciado, nunca fui chamado nem a depor em polícia, em fórum, e estou à disposição de todos para
para prestar qualquer esclarecimento. E vamos construir uma cidade melhor, na saúde, com propostas pé no chão, sem ficar construindo nada, botando para funcionar, na educação, valorizando o professor, na infraestrutura urbana, fazendo uma operação tapa-buracos decente, nos esportes, fazendo com que ali não sejam mais feudos de políticos e principalmente construindo uma Ribeirão do futuro. Você que está indeciso, venha conosco, vamos mudar Ribeirão. Foi o tempo. Rodrigo Camargo, do PTB, é o próximo a fazer as suas considerações. Eu quero dizer que eu sonho como você. Eu sonho com uma Ribeirão Preto livre da corrupção. Eu sonho com uma Ribeirão Preto livre das mentiras dos políticos que vivem do dinheiro público, do desvio do dinheiro público. Eu sonho com uma Ribeirão Preto como sonha o seu Isaac Lucindo e a dona Aparecida, lá da Avenida Rio Pardo. Sonha que aqueles trilhos saiam de lá e se transformem num local lindo de se morar, com área de lazer mantida pelo dinheiro público. O Kiko do Gás, lá de Bonfim Paulista, a dona Elza, a sua neta, a Laís, a dona Carmen, a Marília do Jardim Zara, que hoje disse: o único candidato que dá para votar é o Rodrigo Camargo. E é isso que eu quero dizer para você. O meu nome e o nome do meu vice, Oscar Luiz de Moura Lacerda, não está envolvido nessa bandalheira que fizeram com a política. Eu peço a oportunidade, eu cheguei agora na política, eu sou a oportunidade da mudança. Portanto, o número é 14 no dia 1º de outubro. Agora é a vez do candidato Wagner Rodrigues, do PCdoB. Olha, eu quero primeiro agradecer a oportunidade e agradecer ao Danilo. Em nome dele, quero agradecer a todos os trabalhadores da IPTV, também agradecer a Michele, que nos recebeu muito bem. Em nome dela, quero agradecer a todas as trabalhadoras da IPTV que nos deram a oportunidade de estar aqui nesse momento. Mas eu quero dizer que quero ser prefeito de Ribeirão Preto para retribuir o que Ribeirão Preto fez por mim. Essa cidade em que eu vivo há 42 anos, foi aqui que eu nasci. E eu tenho uma preocupação muito grande, principalmente no momento que nós vivemos nesse mundo de desentendimentos. Eu vejo, às vezes, candidatos, ao invés de pregar a questão de nós termos avanços, acabam retribuindo para a cidade crises que não vão levar a lugar nenhum. Eu quero resolver o problema de Ribeirão Preto, arrumar a casa, colocar em ordem e colocar principalmente um novo ciclo de promoção humana para atender a você. 2 de outubro, vote 65, me dê essa oportunidade. Agora é a vez do candidato João Gandini, do PSB, e as suas considerações. Parabéns, EPTV, pela organização desse excelente debate. Parabéns ao Danilo pela condução dos trabalhos. Eu queria dizer que o Ribeirão Pretano precisa voltar a ter esperança. Precisa voltar a ter esperança de que vamos dar a volta por cima. O eleitor de Ribeirão já decidiu, não quer governantes desonestos. Eu não tenho coligação com nenhum outro partido, como fez a Darcy Vera, que fez esse desastre na nossa cidade. Os outros candidatos, vários deles têm grandes coligações e por isso vão lotear o governo. Não sou político profissional, fui juiz por quase 30 anos e, portanto, tenho experiência para governar Ribeirão. Meu nome nunca apareceu em citações de escândalos de corrupção. O eleitor já decidiu. Quer ser governado por gente honesta e não por aventureiros e quer Gandini prefeito. Por isso eu vou para o segundo turno. Preciso do seu voto, vote Gandini 40. Gandini, Wagner Rodrigues, Nogueira, Ricardo, Rodrigo, obrigado pela participação de cada um de vocês aqui hoje. Eu agradeço também a você que ficou ligado comigo até essa hora e confiou no nosso trabalho. A sua decisão vai demandar aí os próximos 4 anos. Espero que eu tenha colaborado com isso. Uma boa noite para você, um bom descanso. IPTV, eleições 2016. Amanhã, reforma a vida e vive bem daqui para frente, né? no Globo Repórter. Nós vamos ouvir agora a opinião dos candidatos. Essa entrevista foi estabelecida por sorteio. Wagner Rodrigues é o primeiro. A sua opinião sobre o debate? Olha, o debate é excelente no campo das ideias. Nós apresentamos propostas, temos divergências, mas nas divergências é relacionada à questão das ideias, das propostas para Ribeirão Preto. Nós queremos uma Ribeirão Preto mais humana, mais justa, com mais qualidade de vida. Por isso, criar e colocar em prática um novo ciclo de promoção humana. Tá bom, agora vamos ouvir então o candidato Duarte Nogueira, sua opinião sobre o debate. Bom debate, seguinte.
segui na mesma linha de coerência do que fiz ao longo de toda a campanha. Fiz um debate propositivo, debati ideias, propostas para melhorar Ribeirão Preto, tirar ela da crise moral, ética e administrativa que ela vive. Apresentei propostas para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, atender a questão da melhoria da qualidade social e, ao mesmo tempo, fazer com que a nossa cidade seja um polo de desenvolvimento à altura que Ribeirão Preto merece. E, para isso, pedi o voto do eleitor de Ribeirão Preto no próximo domingo para ir para o segundo turno e vencer a eleição. O importante desse debate é que foram discutidos vários assuntos, principalmente sobre corrupção, saúde, a questão da pavimentação, e os candidatos tiveram a oportunidade de fazer perguntas um para os outros e também compartilhar algumas opiniões divergentes. Foi um debate que contribuiu para que o eleitor possa ter uma definição sobre esses temas. Agora, vamos com o Guilherme Nari. Borda, esse debate durou 1h20, mais ou menos. Os candidatos tiveram a oportunidade de apresentar, se encarar frente a frente pela última vez, já que hoje é a última oportunidade disso. Pela ordem das entrevistas, também foi sorteada na presença dos representantes. Eu pergunto agora para o candidato Rodrigo Camargo qual foi a sua avaliação desse debate. O debate, na verdade, trouxe de volta a verdade para a política de Ribeirão Preto. Eu preciso de você no dia 2 de outubro, votando 14, justamente para a gente poder resgatar a moral para a política, resgatar a honestidade, resgatar a verdade, para que tudo que Ribeirão Preto precise volte a acontecer nas nossas vidas como um melhor presente para essa cidade. 14 no dia 2 de outubro. Tá certo, candidato. Obrigado pela sua entrevista. Na sequência, a gente entrevista o candidato João Gandini. Candidato, qual foi a sua avaliação desse debate? Parabéns, EPTV, pelo debate, parabéns ao Danilo pela condução, pela equipe toda. Debate muito importante, discutiu ideias. A gente aqui não faz ataques pessoais, a gente apresenta fatos para que o povo, para que o eleitor decida o que fazer, decida o seu voto. Tenho certeza que decidirá por Gandini 40 no domingo, porque Gandini não tem envolvimento com corrupção, Gandini tem competência, tem condições de tirar essa cidade desse buraco em que ela se encontra. Parabéns a todos. Tá certo, candidato. Muito obrigado pela sua entrevista e pela ordem da sequência das entrevistas que foram sorteadas também na presença dos representantes de todos os partidos. A gente encerra com o candidato Ricardo Silva. Candidato, qual foi a sua avaliação desse que foi o último debate que vocês podem aparecer na TV? Muito positiva. Primeiro que tivemos a chance de conversar com as pessoas e chamar a sua atenção para que nós possamos, de fato, mudar a política em Ribeirão Preto. Quem acompanhou a minha trajetória, a minha história, principalmente como vereador, sabe da minha vontade principal de ser prefeito de Ribeirão. Você que está indeciso, que ainda está buscando o seu candidato, venha conosco, faremos uma gestão séria, transparente, sem o toma lá da cá, com pessoas técnicas e capacitadas para governar a cidade para todos, em todos os setores, saúde, educação, infraestrutura urbana, esportes, e eu conto com você. Tá certo, candidato. Muito obrigado pela sua entrevista. Bom, como eu disse, o debate que 1h20, todos os candidatos tiveram a oportunidade de apresentar aí as últimas propostas para os eleitores, já que hoje é o último dia que eles podem aparecer na TV. Borda, eu volto com você. Guilherme, o interessante desse debate é que ele trouxe para a discussão temas muito pontuais hoje aqui em Ribeirão Preto. Questões que são preocupantes e que foram apresentadas pelos candidatos de uma forma muito clara. Eles se posicionaram sobre vários temas relacionados à corrupção, à saúde, à educação. O Danilo foi quem conduziu esse debate. Você percebeu, Danilo, que ele foi extremamente produtivo para que o eleitor possa, a partir de agora, entender a cabeça de cada candidato? Principalmente pelo que você falou agora, Borda, dos temas em si tão atuais, tão importantes para a discussão nossa do dia a dia e que os candidatos puderam aqui falar um pouquinho sobre cada um deles. Falou sobre corrupção, trânsito, pavimentação, enfim, são problemas que a cidade passa no dia a dia e que tiveram então essa oportunidade. Um debate extenso, mas muito produtivo. É a última vez que eles aparecem na televisão e o pessoal de casa com certeza viu em quem votar ou pelo menos tomou a sua decisão hoje. Danilo, valeu, obrigado, parabéns aí pela condução. EPTV, eleições 2016. A dinâmica